You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. Aleluia. É uma alegria enorme estar aqui. E eu tenho certeza que Deus tem construído algo, já começou a construir. Tenho certeza que até o fim dessa conferência muitas outras coisas serão construídas em cada um de nós e através de nós. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar, conversar um pouco mais com o nosso Pai e clamar a Ele entendimento acerca daquilo que nós vamos ouvir e conversar a partir de agora. Vamos orar. Jesus, nós primeiramente te exaltamos, te louvamos, te entronizamos nesse lugar. Tu és o nome que está acima de todo nome, e a Ti, ó Pai, que nós adoramos. Jesus, seja glorificado. Abba, Pai, obrigado porque você tem derramado o Teu amor sobre nós desde a eternidade. Quando nós ainda éramos um embrião em formação no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos amava. O Senhor nos planejou detalhadamente, porque você nos ama. Nos planejou como alvo do Teu amor. Obrigado, Abba. Espírito Santo, você tem liberdade aqui no nosso meio. Flua de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Tu que sondas o coração do Pai, revela o coração do Pai a nós. Queremos sair daqui edificados, queremos sair daqui construídos, queremos sair daqui conhecendo uma porção nova do coração do nosso Pai. E sabemos, ó Pai, que o Espírito Santo é aquele que revela o Teu coração. Então, Espírito Santo, revela-nos o coração do Pai. Nós estamos aqui e nos colocamos em estado de vulnerabilidade diante do Senhor. Colocamos o nosso coração em disposição para que o Teu coração fale ao nosso coração e transforme o nosso coração de acordo com o Teu coração. Faça isso para que Teu nome seja glorificado em toda a terra. Nós oramos e nos colocamos dessa maneira diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da conferência é o impacto do céu na cidade. Essa sempre foi a vontade de Deus. A vontade de Deus, desde a fundação do mundo, era que o mundo fosse cheio da sua glória, que o mundo estivesse repleto da sua glória. Quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele estabelece no homem a imago Dei, e ali então Deus faz como espécie de cartazes da glória dele, que seriam espalhados por toda a terra, para que então, sendo espalhados por toda a terra, a glória de Deus fosse manifesta em toda a terra. Essa é a vontade de Deus. E nós servimos um Deus que não muda. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se a vontade de Deus antes da fundação do mundo era que a glória dele fosse manifesta na terra, ainda hoje a vontade dele é que a glória dele seja manifesta na terra. E de maneira didática, Jesus nos ensinou a desejar isso. Como Ele nos ensinou a desejar isso? Através da oração do Pai Nosso, aonde nós oramos e clamamos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Agora, quando nós oramos isso, nós precisamos compreender um pouco do coração de Deus. Por quê? Porque a primeira mão, sem revelação, nós pensamos que Deus, Ele quer estabelecer, como os muçulmanos querem, uma espécie de sharia, aonde vai haver um grande ditador que vai ditar as regras do mundo, e o mundo então vai ser um lugar ditatorial, regido por esse grande ditador em nome da fé. Essa não é a vontade de Deus. E olhando para a história, nós percebemos que toda vez que os cristãos pensaram dessa maneira, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim com Constantino, deu ruim nas cruzadas, deu ruim inclusive com Calvino em Genebra, deu ruim. Deu ruim por quê? Porque o reino dos céus tem uma primícia, e a primícia do reino
reino de Deus dos céus é a liberdade. A liberdade é a primícia do reino dos céus. Jesus dizia isso de maneira muito clara: foi para a liberdade que eu te chamei. Portanto, o reino de Deus, ele é estabelecido em cima do fundamento da liberdade. Portanto, venha teu reino, o impacto do céu na cidade precisa ser compreendido a partir da dimensão do que é de fato esse reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é político, embora ele tenha que influenciar a política. O reino de Deus não é geográfico, embora ele tenha que invadir a geografia. O reino de Deus não é econômico, embora ele tenha que estar na economia. Porque talvez a melhor maneira para nós compreendermos o que é o reino de Deus é, ao invés de usarmos a palavra reino de Deus, usarmos a palavra reinado de Deus. Deus quer reinar sobre nós. E a partir do momento que nós entendemos que Deus quer reinar, Ele quer estabelecer um reinado sobre nós, nós compreendemos que na verdade o reino de Deus se trata muito mais acerca de cultura do que acerca de um regime cristão. O reino de Deus se trata muito mais a respeito de nós termos a cultura dos céus do que propriamente uma imposição cultural. Portanto, o desejo do discípulo genuíno de Cristo deve ser o desejo de transferir, transmitir, estabelecer uma cultura celestial na terra. E eu acredito que nós, como cristãos, e na verdade eu diria como cristãos, como seres humanos, não é? Nós temos uma predisposição a pensarmos que o reino de Deus é estabelecido por base de imposição, por base de conquista. E aliás, grande parte das conferências evangélicas, assim por diante, sempre carrega uma temática meio conquer, né? Vamos conquistar. Uma coisa meio, vamos conquistar o mundo, vamos conquistar a terra prometida. E meu irmão, eu não sei se você entende dessa maneira, mas quando eu ouço esse tipo de coisa, a sensação que me dá é um monte de crente com espada na mão e vão passar a espada em todo mundo, e quem não se converter te mata. E essa não é a vontade de Deus. Porque o reino de Deus, ele é estabelecido por meio de influência e não por meio de imposição. O reino de Deus é estabelecido por uma influência dos céus na terra, ao ponto que nos constrange a vivermos a partir dessa influência. Sendo assim, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em João capítulo 17, versículo 1. O tema que foi me dado é o impacto do céu na cidade através do discipulado. Eu pastorei há 12 anos, acredite, sou casado há 10 anos, tenho um filho de 8 anos, um outro filho de 5 anos de idade, não posso mais ter mais filho, já fiz vasectomia. Há 12 anos atrás eu iniciei um ministério chamado Onda Dura, e há uns 8, 9 anos atrás Deus me deu revelação acerca de discipulado. E quando eu entendi isso, eu comecei a compreender o tamanho do buraco e da falta da igreja nos nossos dias. Porque se nós resumíssemos o mandato cultural que Jesus deixou para a igreja, é esse: vão e façam discípulos, transfiram a cultura que eu dei a vocês para outras pessoas. E a igreja tem negligenciado isso de maneira derradeira ao longo da sua história. E o reflexo disso é um mundo conquistado, mas não um mundo influenciado. Nós somos cerca de 3 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, mas o mundo pouco se parece com o reino dos céus. No Brasil, nós somos 88% cristãos, 36% evangélicos, mas o Brasil pouco se parece com o reino dos céus, ou pouco reflete o reino dos céus. Por quê? Porque talvez nós não estejamos levando a sério qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é te levar para o céu apenas. A vontade de Deus
é trazer o céu para a terra através de você. Eu diria, aliás, que aquele que não traz o céu para a terra também não vai para o céu, porque não está preparado para ir para o céu. E o discipulado, ele é um processo constante de revelação. Quero ler esse texto para fundamentar o que eu quero conversar com vocês. João capítulo 17, versículo 1 em diante. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a vida eterna? Que te conheçam. Portanto, a vida eterna é conhecer. A vida eterna se trata de conhecimento. Agora, o termo grego utilizado aqui é um termo grego chamado íada. Íada, esse termo grego, ele não se limita a conhecimento intelectual. Íada diz respeito a um conhecimento integral. Íada, por exemplo, é a palavra também utilizada para quando o marido conhece sua esposa. E essa terminologia não significa acerca do conhecimento intelectual da esposa, mas de fato a coabitação, enfim, um termo mais bonito para sexo, entre um homem e uma mulher. Íada é conhecimento integral. E o que Jesus está declarando veementemente aqui, que a vida eterna é conhecer integralmente a Deus. E conhecer integralmente a Deus passa por várias camadas do nosso conhecimento. A triste realidade de muitos é que eles pensam que conhecer a Deus é conhecer intelectualmente a Deus. Então eu conheço uma par de gente, provavelmente você conhece, talvez você seja uma dessas pessoas, que conhece intelectualmente a Deus profundamente, mas emocionalmente não conhece nem um pouco a Deus. Espiritualmente não conhece nada de Deus, porque o conhecimento de Deus está atrelado apenas ao conhecimento intelectual. E o processo que Deus quer nos submeter é um processo de conhecê-lo integralmente, dentro de todas as camadas do que significa conhecer a Deus. Jesus declara: a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem te enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Portanto, a vida eterna é conhecer a Deus. Reiterando essa ideia, eu quero ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. O texto diz o seguinte: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Quem ele punirá? Os que não conhecem a Deus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Portanto, a vida eterna é conhecer a Deus. Pedro estava pregando aqui e ele fez a citação acerca do apóstolo Pedro. É muito interessante porque Jesus, antes de ir para a cruz, um pouquinho antes de ir para a cruz, Jesus encontra o apóstolo Pedro e diz: Pedro, quando tu te converteres. Mas sabe qual é o problema disso? Que Pedro caminhava 3 anos com Jesus. Diferentemente de nós, Pedro viu Jesus andando sobre as águas, viu Jesus multiplicando pão e peixe, viu Jesus curando lepra, cego, olhando paralítico andar, expulsando demônio, ouviu o sermão do monte. Mas depois de toda essa enxurrada de conhecimento intelectual, 3 anos caminhando com Jesus, fazendo
Porque nós vivemos uma realidade de igreja brasileira que tem andado com Jesus, mas ainda não se converteu a Jesus. Vivemos um tempo da história da igreja evangélica brasileira onde nós evangélicos batizamos ou rebatizamos muitos católicos que haviam se convertido a Jesus porque tiveram revelação de fato de Jesus. Mas nós temos vivido um tempo na história onde a igreja evangélica precisa ser rebatizada, porque de fato existe um conhecimento intelectual acerca de Jesus, mas não existe uma conversão de coração a Jesus. Pedro ainda não havia se convertido a Jesus, porque ele ainda não havia tido revelação do Evangelho, ele ainda não havia conhecido o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho é a verdade que Deus nos ama. Esse é o Evangelho. E aquilo que Pedro cria e a maneira como Pedro caminhava não era fundamentado e baseado no amor de Deus por ele, mas era fundamentado e baseado no amor dele por Deus. Pedro vivia numa grande gincana gospel. Quando Jesus vai restaurar Pedro, a primeira vez que Jesus pergunta a Pedro se ele amava ele, Jesus faz o seguinte: olha Pedro, tu me ama mais do que todos estes? Jesus coloca Pedro na parede e mostra claramente para Pedro que Pedro era esse cara que queria competir com os outros sobre quem amava mais Jesus. Mas esse não é o Evangelho. E isso muito se parece com a igreja. Muitos irmãos e irmãs caminham ano após ano com Jesus num esforço de tentar amar a Deus, mas o Evangelho na verdade é o esforço de ser amado por Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer: esforce-se para entrar no descanso, porque a condição humana é de tentar de alguma forma barganhar, comprar, tentar de alguma forma convencer a Deus que nós somos bons o suficientes. Mas esse não é o Evangelho, e Pedro não conhecia isso, e grande parte da igreja não conhece isso. E não conhece por quê? Não conhece porque a igreja não tem sido dada ao conhecimento integral e profundo de Deus. Muitos pressupõem que são prontos e aptos para serem batizados, como se houvesse prontidão e aptidão para ser batizado, porque acabaram na escola de catecúmenos, como se a informação intelectual desse a alguém o poder da salvação. Se fosse assim, meu irmão, Jô Soares seria salvo. Ele já leu a Bíblia muito mais do que muitos cristãos que confessam a fé em Jesus, mas nunca leram a Bíblia. Cristianismo não é sobre conhecer intelectualmente a Deus. Fé cristã é sobre ter revelação de quem é Deus. Abraão cria que Deus era provedor. Amém? Ele cria, mas quando ele teve revelação? Quando Deus pediu um filho, e pela fé, por isso que ele é o nosso pai da fé, pela fé, ele confiou que Deus daria um outro filho, ressuscitaria um filho, faria alguma coisa. Ele creu. Abraão tinha uma informação intelectual. Qual é a informação intelectual? Deus é provedor. Mas ele ainda não tinha revelação. Ele passa a ter revelação quando ele vai subir no Monte Moriá, e lá no alto do Monte Moriá, ele constrói um altar, pega um punhal e vai apunhalar seu filho. E naquele momento, Deus intervém e diz: Abraão, para! Então providencia um cordeiro que substitui seu filho. E naquele momento, Abraão diz: Jeová Jiré, Deus provedor, agora eu tenho revelação de quem é Deus. O que eu quero dizer é que muitos discípulos têm informação intelectual, por exemplo, de que Deus os ama, mas não tem revelação do amor de Deus. Qual que é a evidência disso?
A evidência disso é a quantidade de desviados. O que são os desviados, senão aqueles que pensam que Deus deixou de amá-los? Porque falharam, porque erraram. Pedro é o primeiro desviado do cristianismo. Quando Jesus é glorificado e assunto aos céus, Pedro volta às práticas antigas. É ou não é? Pedro era pescador. Jesus vai encontrar Pedro aonde? No mesmo lugar que ele encontrou na primeira vez. Provavelmente em cima do mesmo barco que Jesus mandou Pedro deixar. Provavelmente usando as mesmas redes que Jesus havia pedido que Pedro deixasse. Pedro é o primeiro crente desviado. Olha que coisa incrível. Mas ele era desviado por quê? Ele se tornou desviado porque ele não tinha revelação do amor de Jesus por ele. Agora, quando Jesus encontra ele na beira do mar da Galileia e restaura ele, naquele exato momento, Pedro agora tem revelação de que nada pode separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que o discipulado é tão poderoso. Por que o discipulado é tão poderoso? O discipulado é tão poderoso porque o mandato do discipulado que Jesus nos deixou não é ir de ensinar a todas as nações da terra. O chamado de Jesus, a grande comissão é: ide e ensine eles a obedecerem a todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Amém? Aqui Jesus faz um casamento. Qual casamento? Um casamento entre ensino e obras. Sabe por quê? Porque o ensino esvaziado de obra não gera revelação. E quando o ensino é conectado com a obra, então você passa a ter revelação. É bem simples. Por exemplo, talvez você tenha informação intelectual que você precisa minimamente participar dos seus dízimos na igreja. E essa informação intelectual você tem. Mas você só vai ter revelação de que Deus é o teu provedor e que você pode entregar teu dízimo confiadamente, porque Ele há de cuidar de você, quando você praticar isso. Enquanto você não praticar isso, isso não vai ser revelação, isso vai ser informação. E o que eu quero dizer é que a igreja brasileira está cheia de informação e com pouca revelação. Temos informação que Jesus cura. Quantos aqui tem essa informação? Você crê que Jesus cura? Mas por que você não ora pelas pessoas que estão enfermas? Sabe por quê? Porque você tem informação, não tem revelação. A partir do momento em que você pegar essa informação e transformar ela em obra, e você ver alguém sendo curado, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a ter revelação. E deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho origem presbiteriana. Eu sei com o que eu estou falando. Eu cresci na escola dominical. Meu pai é pastor desde sempre, líder de presbitério, transferido por várias igrejas, pastor de grandes igrejas, pequenas igrejas, enfim, cresci dentro desse ambiente. Cresci dentro de um ambiente onde havia muita vaidade intelectual, aonde eu cansei de ver pregadores subir em cima do púlpito destilando informação intelectual, mas nos bastidores da igreja, eu como filho de pastor, não via a prática disso. Não do meu pai era um homem íntegro, mas falta de prática acerca daquilo que era ensinado. Quantos e quantos sermões você já ouviu sobre Jesus curar? Quantos e quantos sermões você já ouviu sobre o amor de Jesus? Quantos e quantos sermões você já ouviu sobre a provisão de Jesus? Quantos? Mas por que isso ainda não foi revelado? Eu lembro quando eu venci a barreira da incredulidade em relação à cura. Porque, meu irmão, com todo respeito a quem pensa diferente, na verdade não tão respeitoso assim, mas é impossível você ler a Bíblia, o Novo Testamento, e não crer que o dom da cura ainda está no nosso meio. É impossível. Você tem que rasgar a Bíblia para afirmar uma coisa dessa.
E diante disso eu lia isso. Mas meu irmão, eu morria de medo de orar por algum enfermo. Eu tinha vergonha. Se eu orar e o cara continuar doente, o que vai acontecer? Se eu orar pela dor de cabeça, uma dor de cabeça, e ele não for curado, eu vou desestimular a fé dele. Então eu me abstinha por conta da falta de revelação que eu tinha. Eu lembro uma ocasião, há 7 anos atrás, que uma ovelha minha ligou para mim e falou: pastor, enfim, gerei uma criança, a criança nasceu e ela está na UTI, o neonatal, ela está em estado de coma, já fazem 3 semanas desde quando ela nasceu, e todos os médicos falaram que ela não vai sobreviver, que ela vai morrer. Eu estava orando e Jesus falou comigo que era para você vir aqui orar pela cura dela. Não é para ser pastor não, filho. Você é posto à prova das palavras que você diz no púlpito. E aí quando ela falou isso, eu tremi na base. Eu falei: nossa, vou iludir a menina. Ela está achando que eu sou giraia da fé. Ela está achando que eu vou chegar lá e vou jogar um paletó e a criança vai ser curada. Eu não sou desses não. E aí eu lembro claramente que Jesus me confrontou e falou: Felipe, você não crê que eu posso fazer aquilo que eu digo que posso fazer na palavra? Eu falei: amém, eu creio. Mas eu vou na tua fé, não na minha. E aí eu fui. Já foi no roteiro de Natal? Quem aqui já foi? Enfim, é um ambiente horrível. E aí então, estava lá a incubadora onde ela estava, no fundo do corredor, e até chegar naquela incubadora tinha umas 20 outras. Eu estava passando tipo pelo corredor da morte. Eu já entrei incrédulo. Cada vez que eu olhava, a minha incredulidade aumentava mais ainda. E a mãe dela olhando lá no fundo do corredor com aquele sorriso de tipo assim: o curandeiro chegou. A coisa vai acontecer. E aí eu lembro que eu cheguei lá como um bom presbiteriano de origem. E aí então eu falei: vamos orar, amém. Aí eu levantei as minhas mãos de longe. Aí ela falou: não, pastor, você tem que impor as mãos. Eu falei: amém, vamos impor as mãos, vamos na tua fé. E aí eu impus as mãos e eu comecei a orar. Jesus, você pode todas as coisas, eu confio em ti. Se tu quiseres, né, aquela famosa oração do incrédulo, né? Se for da tua vontade, se for do agrado do Senhor, você poderia curar essa criança para que a tua glória se manifestasse aqui nesse hospital. Orei, acabei de orar, olhei para a criança nada, não mudou nada, enfim, os batimentos, nada. E aí eu olhei para a mãe com aquela cara de, né, Deus está no controle. Abracei ela, fui embora, entrei dentro do carro, e quando eu entrei dentro do carro, eu lembro que eu fiquei bravo com Deus. Eu falei: Deus, você me chamou para passar vergonha, que sacanagem a tua. Você falou que a gente poderia orar e as pessoas seriam curadas, por que a menina não foi curada? E aí eu lembro que eu estava no meu carro, eu e minha esposa, eu falando com a minha esposa: nossa, que coisa chata isso, né? E aí de repente a menina liga para mim, a mãe da criança. Ela liga para mim e fala: pastor, aconteceu um milagre, a minha filha abriu os olhos. E aí meu coração se encheu de fé. 2 dias depois a mãe dela me liga e fala: pastor, a minha filha está recebendo alta do coma. E aí meu coração se encheu de revelação. Depois daquele dia, sabe uma coisa? Eu não consigo mais ver alguém enfermo sem orar por essa pessoa. Por quê? Porque mais do que informação intelectual, eu passei a ter revelação. E a revelação veio por meio do quê? Da obediência. Por isso que o discipulado é tão poderoso. Sabe por quê? Porque no púlpito, em grande medida, nós transferimos informação intelectual.
Mas o discipulado, o caminhar um a um, faz com que essa informação intelectual seja praticada. Porque eu não vou estar aqui semana que vem para cobrar vocês acerca do que vocês fizeram com aquilo que eu ensinei a vocês. Mas quando você está sobre uma prática de discipulado, aquele que te discipula vai estar semana que vem perguntando para você: ei, essa semana você amou a tua esposa como Cristo amou a igreja? Entendeu? E aí você vai ter que praticar isso. E quando você praticar isso, você vai receber revelação disso. E crescendo em revelação, você cresce na posse da sua herança. Agora eu quero que você abra lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Eu amo esse texto. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos aqui creem em Cristo Jesus? Vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqui deixa eu dar uma pausa. Quando Jesus vai ensinar as primeiras lições de batismo, ele ensina para um homem chamado Nicodemos em João capítulo 3, dizendo para Nicodemos: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E aí ele fala para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Havia uma prática batismal, inclusive praticada por João Batista, que era uma prática de purificação de pecados. Mas o batismo de Jesus não era a prática judaica de purificação de pecados. O batismo de Jesus era um ato pontual de novo nascimento. Por esse motivo, o batismo de Jesus, quando de fato ele é feito por meio da fé, ele não pode ser repetido, porque é uma vez. Agora, o batismo para purificação de pecados, enfim, ele pode ser feito 20, 10, enfim, trilhões de vezes. Aqui Paulo está falando que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos. Através do quê? Do batismo. No batismo nós nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo. Olha para quem está do teu lado, diga essa pessoa: no batismo você nasceu de novo. Agora vamos avançar no entendimento. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você nasceu de novo, você é herdeiro segundo a promessa. Abraão era herdeiro de Deus, certo? Deus havia dado por herança a Abraão promessas. Abraão, como herdeiro de Deus, possuía o quê? Tudo. A herança que Abraão tinha da parte de Deus era absolutamente tudo. Herança e promessas acerca de ser frutífero e abençoar toda a terra, de multiplicar nações, de ter posses. Essas eram as bênçãos que haviam sobre Abraão. E Paulo está dizendo aqui que se nós cremos em Cristo Jesus, nós também nos tornamos herdeiros de Abraão. Portanto, herdeiros de Deus. Em outras palavras, você tem tudo. Tudo que é de Deus é teu. Paulo vai falar isso em outro momento. A Deus pertence todas as coisas, a Cristo pertence tudo, nós somos de Cristo, Cristo é nosso, tudo é nosso. Somos herdeiros de tudo. Agora, quando nós lemos isso, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. Em que aspecto? Se nós somos herdeiros de tudo, por que nós não usufruímos de tudo? Você nunca se questionou? Deveria. Por que você não usufrui de tudo? Porque, por exemplo, você ainda vive amedrontado, enquanto como herdeiros de Deus nós temos um exército de anjos ao nosso redor. Por que você ora
por uma dor de cabeça e ninguém é curado. Se você é herdeiro de tudo, por que você não usufrui de tudo? Paulo vai explicar no capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Eu tenho um filho maior, Josh, de 8 anos de idade. E um dia nós estávamos andando na BR, eu estava dirigindo, minha esposa estava do lado, meus 2 filhos atrás. Aí o Josh na BR chegou, me cutucou e falou: pai. Eu falei: que foi, filho? Deixa eu dirigir um carro? Tem 8 anos de idade. E aí, deixei ou não deixei? Claro que não. Agora eu pergunto: o carro dele é dele ou não é? É claro que é, ele é herdeiro. Como herdeiro, tudo que eu tenho é dele. Aliás, hoje os pais vivem numa perspectiva muito intrigante acerca disso, não é? Se é o dinheiro da mulher, o dinheiro do homem, o dinheiro do filho, o dinheiro do outro filho, paga a faculdade para o filho pagar depois. Filho hoje é investimento, é quase um banco, um consórcio. Esse não é o conceito de família e de herança estabelecido na Bíblia. O conceito de herança estabelecido na Bíblia é que tudo que pertence ao pai pertence ao filho. E isso a gente vê no filho pródigo. O filho pródigo, quando pede a sua herança, o pai dá essa herança a ele. Por quê? Porque o filho tinha aquilo que pertencia ao pai. Agora, o que Paulo está dizendo aqui, que enquanto esse herdeiro é menor de idade, ele vive como escravo. Por que ele vive como escravo? Porque ele é dono de tudo, mas não pode viver com tudo o que ele possui. O Joshua é dono do carro, mas não pode dirigir o carro. Por que ele não pode dirigir o carro? Porque ele é menor de idade. Eu quero supor é que quantos carros espirituais não são dirigidos por nós, porque ainda somos imaturos na fé. Vivemos como escravos, porque não temos maturidade para vivermos como filhos maduros que usufruem da herança do Pai. Deixa eu dizer algo bíblico para você. A Bíblia declara de maneira veemente que a terra é nossa herança. E por que nós não governamos? Porque na terra que é nossa, nós somos subjugados. Por quê? Por que tanta fome? Se todos os recursos são nossos. O motivo que Paulo está dando para isso é porque, embora nós sejamos herdeiros, ainda somos imaturos. E como imaturos, nós não podemos usufruir da herança. Aí então entra um grande dilema. Qual dilema? O dilema da maturidade cristã. Na vida natural, você amadurece na medida que o tempo passa. Os cabelos brancos é a coroa gloriosa de um homem maduro na sua vida natural. Respeite esse cabelo branco. Agora, na vida espiritual, não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa por um detalhe. Qual detalhe? A vida natural está condicionada ao cronos, ao tempo contínuo marcado de vida. A vida espiritual, ela está condicionada ao kairos, o tempo onde não existe tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é porque você tem 20 anos de caminhada na igreja que você é maduro na fé. Isso quer dizer que não é porque você tem 40 anos, é um pastor jubilado, que você é maduro na fé. Porque maturidade na fé não diz respeito à jornada, ao tempo no cronos, mas diz respeito ao tamanho da revelação e do conhecimento que você tem de Deus. Porque na medida que você conhece a Deus, na medida que você tem revelação de Deus, é a medida que você usufrui daquilo que Ele te deu. Em outras palavras, nós precisamos amadurecer na fé. A igreja brasileira é dona
do Brasil, mas vive como escrava no Brasil. Por quê? Porque é matura. Olha as eleições aí, gente. Pelo amor de Deus. Imatura, infantil na forma de lidar com tudo. E essa imaturidade, essa infantilidade espiritual, ela culmina na falta de proveito das coisas espirituais. Portanto, aqui Paulo, na verdade, ele está lançando um grande desafio para mim e para você. Qual é o desafio? Nós precisamos amadurecer. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga: nós precisamos amadurecer. E como amadurecemos? Amadurecemos à medida da revelação. Como temos revelação? Quando nós obedecemos aquilo que nos foi informado intelectualmente. Quantos aqui são pais? Você como pai, quando seu filho nasceu, quando sua filha nasceu, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele nasceu com todo o corpo? Braços, pernas, cabeça, orelhas. Nasceu? Agora sabe o que é intrigante no crescimento e na maturação de uma criança? Eu não sei se você sabe disso, mas a criança, ela nasce achando que ela não existe, que ela parte do corpo da mãe. Por esse motivo, a vida de uma criança, ela vai acontecer a partir das descobertas. Por exemplo, você lembra do teu filho quando ele mordia o pezinho dele? Sabe por que ele mordia o pezinho dele? Porque ele havia descoberto que tinha pé. Ele havia descoberto que tinha pé. Agora a pergunta que eu te faço é: desde quando ele tinha pé? Desde sempre. O que eu quero supor é que muitos de nós na fé são da mesma forma. Tem pés espirituais, tem braços espirituais, tem olhos espirituais, tem boca espiritual, tem ouvidos espirituais, tem mente espiritual, tem coração espiritual, mas ainda não sabe que tem. E não sabe que tem por quê? Por falta de revelação. Agora quero citar um texto que está em Deuteronômio 29:29, aonde lá em Deuteronômio a palavra diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem a vocês e aos seus filhos. Existe algo que precisa drasticamente mudar na igreja. E o que eu diria que precisa mudar drasticamente na igreja é a mentalidade de reino. Nós precisamos derrubar uma mentalidade imperialista e começarmos a ter uma mentalidade de reino. Infelizmente, muitas denominações, pastores, igrejas, edificam igrejas para eles mesmos. E quando morrem, as igrejas que eles edificaram morrem junto com eles. Por quê? Porque eles construíram império, não construíram reino. Reino não tem fim. O reinado de Deus não tem fim. Como nós construímos reino? Nós construímos reino quando aquilo que nos foi revelado é transmitido para os nossos filhos. E aquilo que é revelado para os nossos filhos é transmitido para os filhos dos nossos filhos. E agora os filhos dos nossos filhos têm revelação que eles receberam do avô, que eles receberam do pai. Ou seja, a glória de revelação que eles têm é muito maior do que o avô tinha. Por quê? Porque aquilo foi transmitido para os filhos. E isso é discipulado. O que eu percebo, e é muito intrigante isso, é que em pleno século XXI, nós estamos redescobrindo coisas que já foram descobertas há 2000 anos e que já deveriam fazer parte da nossa cultura. Por que não fazem parte da nossa cultura? Porque nós não estamos edificando reino, estamos edificando império. A nossa avaliação, o nosso planejamento no máximo é de 5 anos. Nós não planejamos para 100, para 200, para 300 anos. Porque, aliás, vamos ser honestos, se tivéssemos planejando a igreja para 200 anos, todas as igrejas seriam escolas, universidades.
E por que não tem? Não tem porque temos uma mente imperialista, uma mente de poder, plano de poder. E isso precisa ser quebrado dentro de uma mentalidade de discipulado. Aquilo que te foi revelado precisa ser revelado para os teus filhos. Quer ver um exemplo disso? Esses dias eu estava levando meu filho Joshua para a escola dele. Eu vou contar outro exemplo que fica melhor, do Zion. O Zion é meu filho mais novo, tem 5 anos de idade. Eu estava levando o Zion, estava no carro, acontece muita coisa nesse carro. Eu estava no carro, e aí a minha esposa estava com dor de cabeça. E ela chegou e falou para mim: amor, estou com dor de cabeça. E aí eu olhei para o Zion e falei: Zion, você crê que Jesus pode curar a mamãe? Ele olhou para mim e falou: eu creio. Então agora o papai vai orar pela mamãe e a mamãe vai ser curada. Você crê nisso? E ele falou: eu creio. E aí então eu orei pela minha esposa, e de fato, depois de algum tempo, ela foi curada. E aí minha esposa chegou para o Zion e deu a ele o resultado da oração. Eu disse: filho, lembra lá no carro que o papai orou? Então a mamãe não está mais com dor de cabeça, porque Jesus curou a mamãe. Esses dias atrás eu estava até viajando, o meu filho Zion Josh gravaram um vídeo no YouTube. E aí no final do vídeo do YouTube eles contaram experiências que eles teve com Deus. E aí o Zion contou uma experiência que ele teve com Deus, aonde ele estava, se eu não me engano, na igreja. E aí havia uma menina que estava doente, estava com dor de cabeça, se eu não me engano, algo do tipo. E aí então ele falou que ele sentiu no coração que deveria orar pela menina. E ele foi lá e orou por aquela menina. Você está entendendo? Aquilo que me foi revelado, eu revelei ao meu filho. E o meu filho vai revelar isso ao outro filho. E essas convicções e verdades não vão ser derrubadas ao longo da história. Por quê? Porque existe cultura de discipulado. Sabe uma coisa? O chão dos seus filhos na fé precisa ser o seu teto. Mas a grande verdade é que, infelizmente, muitos pais na fé, ao invés de darem chão para os filhos, tiram o chão deles. E dessa maneira, nós sempre temos que estar reinventando a roda. Sempre que temos que estar rediscutindo coisas que já foram discutidas. E não vivemos coletivamente num processo de revelação progressiva ao ponto em que o reino de Deus de fato seja manifesto na terra. Por esse motivo, a revelação que lhe foi dada precisa ser dada aos seus filhos. Não só aos seus filhos, aos seus irmãos da fé. Na Bíblia existe algo sintomático e doentio, que eu chamo de síndrome de irmão mais velho. Caim mata Abel, Esaú, Jacó, treta. José do Egito, treta. Irmão mais velho na Bíblia é só problema. Quem é que é irmão mais velho? Irmão mais velho é problemático, saiba disso. Precisa ser tratado e curado. Isso acontece na igreja. Grande parte dos irmãos mais velhos na fé, ao invés de darem sustento, alicerce, fundamento para os mais novos na fé, vendem como escravo. E isso precisa mudar. Precisa mudar por quê? Precisa mudar porque Jesus redimiu os irmãos mais velhos. Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é o nosso irmão mais velho. E sabe o que o nosso irmão mais velho fez? Deu a vida por nós. Sabe o que você deve fazer pelos irmãos mais novos na fé? Você deve dar a vida por eles. E sabe, eu acho ultrajante, de verdade, por exemplo, na igreja, numa cerimônia batismal, os irmãos mais velhos se ausentarem da presença nesse momento. Por que eu acho ultrajante? Porque a tua responsabilidade são os seus irmãos mais novos. Aquilo que você aprendeu, você tem a obrigação diante de Deus de trazer revelação aos seus irmãos mais novos. E isso, novamente, faz parte de uma cultura de discipulado.
Sendo assim, dentro dessa cultura de discipulado, sabe o que nós estabelecemos? Nós estabelecemos uma cultura de reino, aonde nós impactamos não pela nossa imposição, mas impactamos a partir da nossa influência. Eu creio que a igreja precisa estar em todas as esferas da sociedade, não como igreja, mas como sal da terra, como luz do mundo. A igreja não tem que governar Hollywood. A igreja precisa ter atores em Hollywood, homens e mulheres tementes a Deus, que amam a Deus de maneira ávida, e amando a Deus de maneira ávida, colocam essa luz para brilhar de tal maneira que Hollywood seja impactada pelo Evangelho de Cristo. Isso é liderar por influência. Isso é liderar através da mentalidade de reino de Deus, e não através da mentalidade de Sharia, imposição de regras, preceitos, leis, pensamentos nossos. O impacto do céu na cidade, através do discipulado, acontece quando irmãos mais velhos, pais na fé, ajudam a irmãos mais novos, filhos na fé, a amadurecerem na fé, em crescimento, na revelação de Deus. Deus quer levar a igreja para um nível novo de maturidade, para que nós aproveitemos e usufruamos de um novo nível de responsabilidade sobre a nossa herança. Amém? Amém. Fique em pé. Eu creio que a partir do que Cristo ministrou através de mim aqui nessa noite, nós temos dois grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio de amadurecer na fé, crescer em informação intelectual e em prática da informação que você recebeu, ter revelação. Talvez aqui essa noite existam muitos anciãos que deveriam dar banho de revelação, mas não dão, porque tudo que adquiriram ao longo dos anos foi informação intelectual e não revelação prática da palavra de Deus. E acerca disso eu quero lançar esse desafio para você. Deus tem muito mais, Ele tem muito mais para fazer. Tempos atrás eu estava pregando em Campo Grande, e no final da pregação uma menina chegou para mim e falou: pastor, eu queria perguntar uma coisa para você. Eu falei: fala, filho, o que você quer? Ela falou: não sei, pastor, eu estou meio insatisfeita na fé. Eu falei: amém, isso é bom. Mas por que você está insatisfeita? Eu falei: não sei, eu quero mais profundo. Eu: profundo? Como é profundo? Eu quero mais profundo. Mas o que é mais profundo? Não, mais profundo, pastor. Ah, entendi, mais profundo, mais intimidade com Deus, é isso, quero mais profundo. Eu falei: e aí, filho, o que você faz da tua vida? Eu falei: sei, pastor, eu leio a Bíblia, faço jejum, eu oro, eu venho aqui na igreja, canto louvores a Deus, mas não sei, está faltando alguma coisa. E ela perguntou para mim: o que está faltando, pastor? E na hora o Espírito Santo me deu uma palavra bem dura para entregar a ela. E a palavra que o Espírito Santo me trouxe e eu entreguei a ela foi: está faltando você a praticar tudo que você já sabe. Porque profundidade na fé não vem através de uma experiência frenética, uma espécie de nirvana espiritual. E tem uns crentes que acham que é assim que vai ser. Vou estar no louvor, eu vou louvar, deixa queimar, uma hora vai queimar, eu queimo do céu e tudo está feito. Não é assim que acontece. É necessário que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você quer crescer em revelação de Deus? Eu quero. Eu já tenho descoberto muitas coisas de Deus, mas tem muito mais para descobrir. A vida eterna
é essa: que me conheçam. É uma eternidade para conhecer Deus. E ainda tem gente que acha que já conhece Ele. Tem uma eternidade pela frente. Tem muito mais. Primeira coisa. Segunda coisa. Na prática de irmão mais velho, de pai na fé, não oprima, não sucumba os neófitos, os novos na fé. Pelo contrário, obedeça a Jesus. Conduza esses discípulos a um processo de revelação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a obedecerem a todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Esse é o nosso mandato. Aquilo que nós aprendemos precisa ser entregue a todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Feche seus olhos. Deixa eu orar com você. Espírito Santo de Deus, obrigado porque você nos fez herdeiros do Pai. Obrigado porque a terra nos foi dada como herança e tudo que nela há. Obrigado, Pai, porque quando não éramos povo, o Senhor nos chamou para pertencermos à Tua família. E hoje somos feitos filhos do Senhor, herdeiros segundo a promessa de Abraão. Eu quero clamar a Ti, Espírito Santo, que de alguma maneira nessa noite o Senhor confronte o nosso coração a irmos mais adiante, a irmos além da nossa maturidade, que não nos conformemos com o nível de revelação que temos, mas que mergulhemos mais fundo. Nos faz ir além, Jesus, até que toda a terra seja cheia da Sua glória, até que todas as universidades sejam cheias da Tua glória, até que a política seja cheia da Tua glória, que as famílias sejam cheias da Tua glória. Ah, Jesus, aprofunde o nosso entendimento, a nossa revelação. E eu quero pedir a Ti, Pai, que de alguma maneira o Senhor esteja também nos despertando para uma mentalidade, para uma cultura de discipulado, para que de fato aquilo que recebemos do Senhor possa ser transmitido para os nossos filhos na fé, e eles possam ir muito além daquilo que nós fomos um dia, porque aquilo que estamos edificando não é nosso, é Teu, é o Teu reino, é a Tua glória, é o Teu poder, é a Tua majestade, é do Senhor. Por isso, Pai, nos faça instrumentos de revelação para todos aqueles que estão caminhando ao nosso redor. Cremos, ó Pai, e oramos por dias gloriosos da Tua igreja no Brasil. Nós sabemos, ó Pai, que os últimos dias profeticamente serão difíceis, mas a Tua palavra também revela que a igreja nos últimos dias será mais gloriosa do que em todos os outros dias. Por esse motivo, Pai, nós ansiamos por uma igreja gloriosa, adornada, preparada, madura, que usufrua de toda a plenitude, de todo o reino que foi nos disponibilizado através de Ti. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, com revelação e entendimento dessas palavras. No nome de Jesus. Amém.